gente! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos para a nossa live de negócios e finanças que acontece todos os sábados, das 11 às 11h30 da manhã. O nosso tema de hoje são as leis sistêmicas. E como vocês sabem, essa live eu faço em parceria com o Devanir Fonseca, meu sócio, especialista nessa área. Então, já vou colocá-lo aqui para nós começarmos a falar sobre as leis sistêmicas, que nós conhecemos muito no ambiente familiar, mas que não é um copiar e colar para dentro do sistema de trabalho das organizações, né? Então, deixa eu aceitar o Devanir aqui para nós falarmos sobre essas diferenças, essas peculiaridades para o Instagram hoje. Deixar com que a gente se veja e que funcione, porque nos últimos dias tem sido um desafio conseguir fazer uma live agora. Bom dia, Patrícia. Tô te vendo. Olha, a gente tem que ter até cuidado para comemorar, porque eu fiz a live com a Mônica na quinta, aí ela me viu num primeiro minuto e parou de ver. Não, eu já tô feliz que eu tô te vendo pela primeira vez, eu acho que desde que desde esse ano, eu acho que é a primeira vez que nós aparecemos dois na tela para mim, pelo menos. Para mim também. Gente, tomara que agora eles tenham ajustado esses parâmetros aí para dar certo, né, Deva? Eu acho que é porque você arrumou coisa para falar, hein, Devanir? Gente, hoje tem assunto com força, Patrícia. Um assunto rico, um assunto gostoso. Estava ouvindo você falando antes de eu entrar, né? Uhum. Como as leis sistêmicas elas atuam na nossa vida e isso é para o que nós acreditamos dentro do movimento sistêmico. Elas regem, né, os nossos relacionamentos e como elas atuam dentro dos relacionamentos profissionais, na nossa profissão, o sucesso que a gente tem no trabalho que nós escolhemos. Vai ter alguém te pedindo desculpa aqui. É porque eu acho que ela disse, bom dia, Regina. Tá. Agora ela corrigiu. Normalmente as pessoas trocam o meu nome. Mas tá certo. Ô Deva, mas uma coisa interessante dentro dessa dinâmica das leis, e que é muito importante a gente falar, eu até estava falando, né, um pouquinho antes de você conseguir entrar, que muitas pessoas, principalmente quem trabalha com a dinâmica sistêmica, acha que é copiar e colar, né, do sistema familiar para dentro dos negócios. E, na verdade, não é dessa forma mesmo. Mesmo em empresas familiares, não dá para você copiar e colar o que acontece no sistema para dentro do negócio. Não mesmo. E tem um outro indicador importante, ou um outro diferencial que a gente também precisa observar, é o quanto o comportamento que eu tenho, que aí é uma outra coisa. A forma que eu me comporto dentro do meu sistema familiar vai reverberar no meu comportamento dentro dos negócios. O que eu estou emaranhado em casa, eu vou emaranhar no meu trabalho. Sim, né? sim. E é muito rico. Hoje de manhã eu estava... A gente nunca faz uma live sem estudar, né? Hoje de manhã eu estava estudando um pouco, estava lendo. E vem sempre muitos insights e muita fugiu a palavra aqui. Muita inspiração, talvez. E uma das coisas que eu estava refletindo é sobre uma palestra do Garriga, que recente até, né? Ele falava sobre o bom amor. E tecia 2 dias falando do que ele chamou de bom amor, né? Que é o amor que na visão sistêmica, na visão dele, do Hellinger, é o amor que nos liberta, é o amor que nos faz crescer, é o amor que te dá, não é aquele amor que aprisiona, não é o amor que... Né? E falando um pouquinho disso já, trazendo, primeiro falar um pouquinho das leis, né? Quais são as 3 leis sistêmicas, que pode ser que alguém nos ouça e não conheça, ou já tenha ouvido falar de alguma forma, mas... Então, dentro do movimento sistêmico, o Hellinger, o Bert, ele elencou 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos, né? A primeira lei é a lei do pertencimento.
Então, Sim. se a gente olha para as constelações familiares, o direito de pertencer, ele é no momento do nascimento. Você nasceu naquele sistema familiar, todo mundo que nasce, ele tem o direito de pertencer àquele sistema familiar. Independente do que tenha sido a pessoa, do que ela tenha feito naquele sistema, do que ela tenha agido, ele pertence àquela família. Não existe possibilidade de escolhas, Um né? ex-filho. Não tem um Um ex-filho. ex-filho, não tem um ex, né? Um ex-pai. E aí eu posso dar já exemplos aqui da minha vida pessoal, né? O pai da minha mãe, ele e a minha avó tiveram 8 filhos e ele abandonou a minha avó com esses 8 filhos. O mais velho é a minha mãe, que devia ter uns 12, 14 anos na época. A caçula estava no colo. Foi embora e não voltou nunca mais. A dor desses filhos, que tiveram que começar a trabalhar muito cedo para poder sustentar, que a minha avó não tinha condição financeira, etc., eles não falam do pai, ou falam muito pouco do pai, né? Eu, enquanto neto, eu só posso aceitar e incluir esse avô. Ele é meu avô, e ele é pai da minha mãe, ela goste ou não goste. Então, não é uma relação de eu vou escolher porque ele foi muito ruim e eu vou... Não. E se quem é excluído, em algum momento, isso não volta no sistema. É o primeiro ponto. Nas empresas, já é uma diferenciação, né? O pertencimento, ele é temporário. Sim. Você não pertence a um sistema empresarial para sempre. Você escolhe pertencer, em algum momento você entra, você pode fazer parte da história da empresa e é necessário ser reconhecido, mas em algum momento você vai deixar de pertencer. Seja por demissão, a empresa te Todo demitiu, mundo, você né, Devanir? pediu, Até todo quem mundo. funda a empresa Até o chega dono. numa hora que ele para de estar ali presente, né? Exatamente. Isso não é escolha. O segundo é a hierarquia, né? Ou a ordem. Então, quem chega primeiro, ele tem precedência em quem chega depois. No sistema familiar, os mais velhos precedem os mais jovens, e na empresa, os mais antigos de empresa precedem os mais novos. Não quer dizer que os mais velhos têm que ter um cargo superior aos mais jovens. Não é isso. Sim. Então, a gente já viu vários casos, N casos, de chega alguém mais novo dentro da empresa com a missão de mudar a empresa. O primeiro ponto é reconhecer que a empresa está até ali porque alguém fez alguma coisa antes. Reconheceu, faz. Tem muitos casos que ele vem e coloca a culpa em todo mundo que estava para trás, é o culpado de tudo. E ninguém fez nada certo, e aí acontecem desequilíbrios. E o último é justamente o equilíbrio de troca, né? Que é o equilíbrio entre o dar e receber. Eu tomo aquilo que eu preciso e eu dou aquilo que eu posso dar. E nesse equilíbrio de troca, só não existe essa compensação de equilíbrio na relação de pais e filhos, né? Os pais, eles dão aos filhos tudo necessário e não é possível aos filhos pagar o pai ou compensar os pais, porque a vida, os pais geraram a vida é algo que não existe como pagar, né? Relação de professores e alunos também, mas tirando tudo do outro, em algum momento você vai dar mais. Então, eu sou contratado por empresa. Pode ser que em algum momento eu me doe mais, no outro momento eu receba mais. Sim. O que não pode é eu ficar sempre dando mais do que eu posso, ou do que eu fui contratado para, ou receber muito mais, ou de alguma forma fazer com que a empresa me pague mais do que aquilo que eu entrego para ela. Hoje eu tô tagarela, Patrícia. Se você quiser falar, você vai me parando. Enquanto você tá falando aí das leis, e eu tô lembrando de situações que ficam claras para a gente explicar para as pessoas todas essas dinâmicas do pertencer, do sentimento de exclusão. Porque quando a gente fala em negócios, e é muito importante as pessoas entenderem que a tendência é o pessoal imaginar uma empresa cheia de funcionários, né? Mas, por exemplo, agora mesmo eu estava assistindo um vídeo de uma anestesista que na Universidade Federal de Santa Catarina, não sei se eu te mandei esse negócio, capaz que eu te mandei. Na Universidade Federal de Santa Catarina, fizeram como que chama? Prova acho que para residência, uma coisa assim. E aí saiu o resultado. E no resultado está assim, vagas disponíveis 100% para cotistas. E aí a moça falando, pois é, quem fez a prova na ampla concorrência concorreu para 0 vaga.
E isso é uma exclusão. Então, essa tentativa, e aí essa é a fala, né, lá da moça, dentro da dinâmica dela. Quando nós trazemos um olhar sistêmico, existe uma série de coisas aqui. Existe uma culpa ancestral por todas as dinâmicas que aconteceram, não só no Brasil, como no mundo, de racismo, escravidão, exploração, tudo que a gente já conhece, não precisamos ficar falando aqui, que aí esse movimento de culpa faz com que se compense, só que a compensação está gerando uma exclusão. Exato. E que Então, gera mais precisa desequilíbrio ainda, né? ajustar essa linha para não se prejudicar, né? Precisa ajustar nessa linha para que não se prejudique, porque senão, na tentativa de incluir um, você exclui o outro. Ou outros, né? Exatamente, ou outros, e vai virando. Então, essa dinâmica, quando a gente fala sobre essas leis, elas operam nessas relações que ultrapassam as relações familiares e amorosas também. Elas operam em todas as leis onde existe uma negociação. E é importante perceber que elas são diferentes, porque aqui nesse movimento, né, é como se você transferir esse comportamento para um comportamento familiar, é como um pai que não reconheceu um filho, aí ele vai lá no cartório, reconhece um e desreconhece, inventando uma palavra, né, o outro. Ou seja, para incluir, faz um movimento de exclusão. E isso causa uma dor no sistema, causa uma dor no todo, porque aí aqui entra um monte de sistemas, que é outra coisa diferente também da dinâmica dentro do sistema de negócios. Porque dentro da minha família, eu tenho um pai e uma mãe, né, um irmão ou dois, etc. Dentro do ambiente de negócios, nós temos vários sistemas interrelacionados que vão contribuindo para a fluidez ou não daquele processo, né, Deva? Sim. E quando a gente olhando para o tema, né, como isso reverbera na minha vida profissional, como é que esses sistemas atuam? E o que você falou é super rico, né? Então, como é que o meu sistema conversa com os outros sistemas? Uhum. E aí, dentro do profissional, não é incomum a gente ver profissionais que têm lá, se formaram, têm uma profissão, médico que não quer mais ser médico, bancário que quer fazer uma transição de carreira, um engenheiro que não quer mais saber da engenharia. Ou, dentro da profissão, eu tenho lá eu entro na empresa e, de repente, eu tenho uma pessoa que eu não me relaciono bem, aquela pessoa me tira do sério, assim, de abrir a boca, eu já me sinto... E aí, é impossível não falar disso e olhar para si, né? E aí a gente olhando para nós, indivíduos, no nosso sistema, como é que, se isso é algo meu, então a primeira coisa que eu tenho que mudar sou eu, né? Eu, indivíduo, enquanto profissional, enquanto dentro da empresa. Desculpa aqui. Então, é importante a gente olhar para os nossos sucessos, né? Olhando para a visão sistêmica. O primeiro sucesso nosso, de todos nós aqui, é a vida, é o nascimento, né? Então, o nascer já é o primeiro sucesso, é muito importante que a gente pare e reconheça isso. O ato de nascer, ele nos tira de uma situação de aconchego ali dentro da mãe, de proteção extrema, de aconchego, e eu tenho que... vim para o mundo e o primeiro ato é eu ficar vivo, né? Eu nasci, eu preciso ficar vivo, eu preciso respirar, já é a primeira vitória. Se a gente está aqui hoje ouvindo e falando, é porque nós conseguimos fazer esse ponto. O segundo ponto de vitória e de sucesso nosso é a nossa mãe. Né? Então, a nossa mãe, ela nos alimentou, nos amamentou, nos deu o carinho que precisava, trocou a gente lá de fralda, deu remedinho. Ah, mas minha mãe não fez isso, mas ela confiou então a alguém. A minha mãe me deu para alguém. Ela te confiou a alguma pessoa. Ela também tem esse papel, ela também te deixou ou permitiu que você estivesse aqui, vivo. Então, tomar essa
mãe, tomar essa energia, reconhecer a mãe como ela é e tudo como foi, é o bom amor que eu estava dizendo. E o terceiro é o pai. É eu aceitar o pai. O pai é aquela energia de correr risco, de jogar para a vida, da independência, do crescimento. Eu aceitar esse pai também exatamente como ele foi, como ele é, como tudo foi. Esses três pontos, Patrícia, eu diria que eles, hoje na nossa vida profissional, e qualquer um, eles são o ponto de trazer a pessoa para o momento exato. O bom amor é exatamente o como é agora, como ele é e como ele está, e tudo como foi. Isso fez de mim um ser maior, um ser mais rico, um ser mais completo. E eu, tendo essa... tomando a mãe e o pai, como a gente diz aqui, né? Sim. Eu vou conseguir me relacionar dentro das empresas, dentro da minha profissão, eu vou conseguir me ver de outra forma, provavelmente. Então, aquela pessoa que eu acho que ela me tira do sério, por que ela faz isso? Ela me remete ao quê? Quando aquilo acontece, Quem ela me lembra, quem né? ela me lembra? Exatamente. E não Porque é incomum. existem as transferências, né, Devani? Nós dois, como professores, nós já tivemos alunos nas nossas turmas que claramente tinham jogado o pai e a mãe na gente, né? Isso, exatamente. É o que eu ia falar agora, exatamente isso. Criticar o pai e a mãe não é incomum. A gente criticar alguma coisa em nosso pai ou em nossa mãe. Quando a gente faz isso, a gente pode espelhar em alguém aquilo que a gente queria que eles fossem. E é uma posição altamente infantil quando nós fazemos isso. E o infantil, já fazendo a conexão de novo com o profissional, né? Quando eu vou para essa posição de criticar meu pai, de criticar minha mãe, ou achar que a minha profissão, às vezes é inconsciente isso, mas eu, dentro do que eu fiz, eu me tornei melhor e maior do que meu pai, por exemplo, eu trago essa posição infantil, e o infantil, a criança, não trabalha. A criança não precisa de dinheiro, ela não ganha dinheiro. E aí a gente começa os desequilíbrios que a gente encontra normalmente nos profissionais são eu achar que eu ganho menos do que eu deveria ganhar pelo que eu faço, eu achar que a posição que uma diretoria, que um gestor tomou, eu contesto, e às vezes a gente contesta veementemente, mas ele é maior. Como se o negócio fosse nosso, né? O negócio fosse nosso, ou eu tivesse o poder de decidir. Exatamente. E vem que é o comportamento do filho contra os pais, né? Exatamente, o filho rebelde, né? Então, são esses os movimentos que a gente tem que começar a olhar, e essas leis aplicadas, elas começam a nos trazer para esse movimento de aqui e agora. Eu sou o que eu sou aqui e agora. O que eu posso, o que eu tenho poder de atuar e o que eu não tenho. Se eu tenho poder... Não, pode falar. Pode falar. Não, só para complementar dentro das leis, né? É conhecer o meu lugar e o lugar do outro. Se eu sei exatamente o meu lugar e o lugar do outro... Uma coisa que mexe diretamente comigo, assim, nas minhas observações, é a dificuldade das pessoas entenderem o equilíbrio de troca. Cada vez mais, né, dentro da empresa, existia essa percepção do equilíbrio de troca. Né? Existe uma lei à qual nós estamos sujeitos enquanto negócio, né? Existe uma lei à qual nós estamos sujeitos enquanto negócio, e a partir do momento que a gente se sujeita a essa lei, né, que nós temos que nos sujeitar a essa lei para que o nosso negócio ande legalmente nos trilhos, né, nós temos uma dinâmica que nós precisamos respeitar. Esse é um ponto. Então, existe uma troca da empresa com o governo, com o sistema, né, vamos dizer assim, com o país onde ele está inserido e até com os países com os quais aquela empresa, num caso de uma multinacional, por exemplo, se relaciona. Então, eu vejo muitas vezes o empregado acreditando que é como se a empresa fizesse de propósito esse ou aquele movimento, sem perceber que é algo maior, né? Que aí a gente pode até colocar como essa grande alma, né? Que a gente utiliza
lá nas dinâmicas familiares como sendo esse governo que vai determinando isso é desse jeito, isso é daquele jeito, né? A gente já falou aqui muitas vezes sobre a própria dinâmica de tributação do salário, o quanto isso é oneroso para o empregador, porque um salário custa o dobro para quem contrata, né? A carga tributária faz com que seja um grande desafio você ter um número considerável de funcionários, porque cada um você paga 2 no que você paga em tributo, etc. Então, esse é um ponto a se pensar e entender a dinâmica do negócio. Outro é aquilo que você disse, quando existe essa projeção dos pais na liderança, ou quando a pessoa já vem de uma dinâmica de demandar no sistema familiar e chega com essa mesma demanda dentro do negócio, ela vai demandar dentro de um desrespeito ao equilíbrio, né? Eu sou contratada para fazer a minha parte. Estou fazendo a minha parte? Né? Porque eu já vi caso, por exemplo, de pessoas dentro do administrativo, você passa uma função que é do administrativo, mas que não é uma função da rotina, e ela entender que tinha que receber hora extra, sem trabalhar nem um minuto a mais por isso. Por quê? Porque acredita que o negócio tem que ser do jeito deles e não do jeito que a empresa é. Esse escopo desse lugar do proprietário, do empreendedor, do chefe e do empregador, apesar de serem níveis hierárquicos diferentes, eles têm um equilíbrio de troca. Então, enquanto contratantes, nós temos que pagar o que foi combinado e fazer conforme combinado, né? Obrigações, cobranças, benefícios, direitos, tá. Por outro lado, o funcionário tem que fazer a parte dele em cumprimento de horário e necessidades. Inclusive, cabe muito aqui um movimento que todas as empresas estão fazendo. Essa semana eu atendi 2 empresas que trabalhei em equipes que estão em conflito porque estão saindo do home office. E quando você conversa com as lideranças, por que elas estão saindo do home office? Porque a produtividade caiu absurdamente. Por que deu certo o home office na época da pandemia? Porque as pessoas não tinham para onde ir. As pessoas não podiam sair para o futebol, para o barzinho, né? Não podiam visitar umas às outras. E hoje tem se percebido isso, e essa fala não é minha, tá? Essa fala é dessas pessoas que recentemente têm nos procurado para fazer esses trabalhos dentro das equipes que estão começando a ter conflitos. Mas o que acontece? A pessoa sai 8 horas da manhã, tem que entrar no serviço numa formalidade de home office, né? Tem que entrar no serviço, mas ainda nem chegou da ida de levar o filho para a escola, porque foi levar o filho, parou não sei aonde, tomou um café, visitou a mãe, para depois chegar e começar no home office. Então, a queixa da gestão é o tanto que caiu a produtividade depois que a pandemia, depois que as pessoas puderam sair de casa. Por isso as empresas têm chamado os funcionários de volta, e aí acaba que aqueles que agem corretamente pagam por aqueles que não têm essa responsabilidade dentro desse equilíbrio. E esse é um conflito que ao longo desse ano nós vamos ver acontecer muito, porque as grandes empresas todas estão nesse movimento de tirar os funcionários do home office. E tem uma outra questão nisso, né, Patrícia, que é eu acho que ainda vão, talvez algumas profissões ainda continuem no home office, mas olhando para o sistêmico, né, quando você traz as pessoas para estarem juntas, que a gente acabou de falar, são vários sistemas que interagem juntas, e juntas existe uma cultura empresarial. Quando você está distante, é mais difícil dessa cultura permanecer em equilíbrio, e talvez isso para a direção de algumas empresas, né? A gente pode olhar isso por um momento de, o gestor quer todo mundo debaixo do olho dele, mas se eu olhar num aspecto maior, essa questão cultural, de aculturamento do que é a empresa, dos objetivos da empresa,
dos alinhamentos com os objetivos e valores da empresa, eles ficam mais difíceis quando você não está presente e vivenciando aqueles momentos, né? Quando você traz as pessoas para dentro, nem que seja um híbrido, em alguns dias da semana presenciais Sim. e outras em home, que eu acho que esse é o primeiro movimento que vai acontecer, você consegue preservar e perpetuar, né? Trazer essa cultura para dentro dos colaboradores. Você me permite, eu vou ler um trechinho aqui de um livro do Bert, que fala um Claro. pouquinho sobre tudo isso que a gente está falando aqui, do relacionamento com os pais, né? Um Uhum. trechinho pequeno aqui. Muitos que reclamam de seus pais olham para questões secundárias e não para o essencial. Em todas as situações onde alguém critica seus pais, está o essencial dentro de si. Fica mais estreito, menor e limitado. Uhum. Então, só para a gente refletir, que é um pouco disso que a gente falou, né? Essa questão que você citou também, por isso que eu quis trazer agora, não deixa de ser um momento de rebeldia. Daquele momento que a gente olha, mesmo adulto, e Sim. olha para a mãe e para o pai e fala: você está falando isso daí, mas você não sabe. Às vezes eu comento a situação da empresa que eu trabalho, a mãe comenta o negócio e eu aqui dentro, não sabe nada do que eu estou falando. Né? Pequeno, isso é um exemplo pequeno, né? Mas que pode trazer. Às vezes eu estou lá dentro da empresa e as empresas têm meta, têm objetivos, e existem cobranças. E eu sou cobrado, e naquele momento da cobrança eu olho para a pessoa e fico indignado e chego em casa. Provavelmente aquilo está reverberando com alguma vez que eu fui cobrado em casa pelo meu pai ou pela minha mãe, e eu fui. Quem tem razão não sou eu, ele não sabe disso. Pequenos Sim. movimentos, né? Mas que quando a gente muda a nossa postura e muda a nossa essência, pode ser que o entorno mude um pouco, a forma da gente perceber as coisas, ela muda. E aí traz mais equilíbrio dentro do contexto profissional. Odeva, uma coisa curiosa que você trouxe dessa observação então, o que nós estamos aqui dizendo para as pessoas hoje, deixa eu mandar um beijo para Sarinha, que está lá em Dubai, passando inveja na gente, Muito me bem, Sara. mandando. Eu tô viajando por Dubai junto com ela. Onde ela vai, eu falo, Sara, eu quero foto de tudo. Ai, ô, Devani, mas uma coisa, o que nós estamos aqui dizendo então para as pessoas é que se a nossa vida profissional não está nos trilhos, nós precisamos observar como está a nossa vida familiar. Isso. E o que nós estamos, quanto nós estamos como adultos dentro do trabalho que nós exercemos, dentro da profissão que nós escolhemos. Esse é um assunto absolutamente vasto, né? Dentro do nosso trabalho, dentro do nosso curso, inclusive, dentro do nosso propósito, de todas essas dinâmicas, mas eu percebo muito e cada vez percebo mais o quanto, principalmente essa nova geração, né, nós temos percebido outro movimento perceptível dos negócios, buscar profissionais mais maduros por conta do comprometimento, né? Uhum. As Uhum. empresas têm buscado profissionais mais maduros por uma questão de comprometimento, observar o quanto tem se olhado mais para os direitos do que para os deveres e para esse equilíbrio. E esse equilíbrio, volto a dizer, reverberando o que o Devanir falou, nós aprendemos essas leis dentro da família. Nós aprendemos essas dinâmicas sistêmicas dentro da família. Mas eu não posso copiar e colar para Para dentro da dentro empresa. da empresa. Eu não posso fazer esse movimento. Porque quando eu estou dentro de uma empresa, eu não estou só no meu sistema. E aproveitando para falar sobre uma dinâmica relacional e comportamental, o meu limite, ele termina onde começa o limite do outro. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente fala nas leis de equilíbrio de um negócio como ela equilibra com a comunidade. Muito recentemente, numa praia, teve uma
empresa estava jogando os dejetos no mar, adoeceu um monte de gente. E aí eles foram percebendo que era essa empresa. Isso é um desequilíbrio de troca. Pode ser, eu não lembro qual era a empresa, porque a minha memória para essas coisas não é a melhor de todas, mas assim, pode ser a melhor empresa do mundo. Estava prejudicando a comunidade e isso gera um desequilíbrio que em alguma instância vai afetar o negócio. Então, se você está numa multinacional ou se você tem uma portinha, mesmo que essa portinha seja online, você precisa observar como está a sua relação com o outro em todas as áreas. Como tá, quanto você está cumprindo, está prometendo e está entregando? Agora há pouco, eu estava vendo um vídeo que aconteceu em Brasília, o cara filmando um cara do iFood. E aí ele estava filmando porque o rapaz do iFood não quis subir. Mas existe uma lei do iFood de que a pessoa não tem que subir no apartamento, uma coisa assim, né? Então, o vídeo que eu vi era do entregador. Aí o entregador o cara já tinha pegado o pacotinho e o entregador fala para ele qual é o código, porque ele precisa digitar um código, né, para comprovar que ele entregou. E o rapaz sai andando, ele pega o pacote de volta. E aí o outro fala, ele me roubou, ele me tomou, não me entregou e não sei o quê. E tá filmado, né? Que não foi desse jeito, que não foi dessa forma. O rapaz fez a parte dele e respeitou a lei do negócio que ele serve. Sim. E todo mundo que consome iFood, isso é uma discussão que já apareceu um monte de vezes, sabe que o entregador não tem que subir no apartamento, é uma lei, inclusive, deles, que ele tem que entregar lá embaixo na portaria. E qual é o custo e a dificuldade de uma pessoa pegar um elevador e descer para pegar uma comida que veio, sabe Deus não sei aonde, sendo trazida por alguém que está fazendo o serviço dele. Então aqui nós temos dois olhares que você percebe muito bem que um está acostumadíssimo a ser servido. Que só o fato do outro estar cumprindo a lei do próprio trabalho, respeitando as diretrizes do próprio empregador, fez com que ele fosse exposto dessa forma. Então, nós ainda temos essas nuances relacionais de como um opera e como o outro opera e como esses sistemas conversam, né? Porque se eu estou servindo, em primeira instância, eu estou obedecendo aquele que me contratou. Meu primeiro compromisso é com o sistema que eu estou servindo. E aí, claro, né, nós não estamos falando aqui de grosseria, de mau comportamento, desvio de caráter, nem nada disso. Nós estamos falando dessa dinâmica de troca onde seguem acontecendo desafios e desequilíbrios de pessoas que querem ser servidas em desequilíbrio, né? E cumprir regras, né, Patrícia? Que esse exemplo Exatamente. que você deu, existe uma regra, o entregador cumpriu. Eu preciso do código, que inclusive é um protocolo de segurança para não entregar para a pessoa errada. Exatamente. Eu não tenho que te dar, você não recebe. A Aline disse aqui, a ideia de pensar que na empresa tem-se uma família já evidencia esse desequilíbrio. Aline, e eu vou te falar, isso é tão curioso, né? A gente observa muito isso em empresas, não só empresas familiares, como em empresas pequenas, onde como a pessoa convive ali o tempo todo com aquela secretária, aquele funcionário que está mais próximo, começa-se uma partilha até de coisas íntimas que vai desequilibrando a troca quando aquele que lidera precisa chamar a atenção do liderado. Ou quando o liderado precisa questionar algo com aquele que lidera. A relação sai do universo laboral para ir para o universo paternal e maternal. E desequilibra o negócio. Né, Devani? E é justamente as transferências que a gente falou, né? O meu patrão, ele não precisa ser meu pai. Ele pode ser uma pessoa que me ajuda muito, mas... E a gente está falando aqui hoje muito
do eu, né? Do eu profissional, do eu... Na semana passada a gente falou de empresas familiares. Uhum. E aí, fazendo um link de empresas familiares com isso, né, com as questões dessas leis, como é que elas agem, a gente vê a complexidade que é uma empresa familiar, é mais do que a gente pensa, né? Porque são sistemas, eu tenho o meu sistema de família na minha casa, e quando eu chegar na empresa, o pertencimento, por exemplo, que a gente falou semana passada, ele volta aqui como, na minha família eu não questiono, eu pertenço, eu tenho o direito de pertencer. Na empresa, mesmo que seja familiar, meu pertencimento ele é por um período. Então, são várias as dinâmicas que atuam, e na empresa familiar isso é mais delicado, é mais, talvez até a dor seja maior, porque não é incomum que, se acontece nas empresas, vamos chamar de empresas profissionais, vou nomenclar assim, desequilíbrios justamente por conta dessas leis, numa empresa que trabalha a família junto, isso é mais ainda, isso é algo que ele é muito dinâmico, então todo dia eu tenho que estar olhando, e aí a gente está aqui falando e alguém pode estar pensando, nossa, então é fácil, é só fazer, né? Nós que estamos aqui falando, a gente também tem que se olhar todo dia, porque não é incomum a gente dar uma escorregada e em algum momento a gente desvia também. Porque isso é a dinâmica da vida, né? Isso é a dinâmica do que acontece. Então, voltando lá no que eu chamei de bom amor, o bom amor é isso, é eu fazer escolhas todo dia que me levem para o meu crescimento. Mesmo que eu tenha que, às vezes, fazer algumas escolhas que, aos olhos de muitos, podem não ser as mais bonitinhas, vamos dizer assim, mas sempre prezando e preservando por essas leis sistêmicas. Então, eu aceitar e tomar o meu pai e minha mãe não quer dizer que eu preciso concordar com tudo, mas eu tenho que aceitar tudo, porque foi e é. O adulto, né, Devani, ele escolhe diariamente. A criança, os outros escolhem por ele. Perfeito. O adulto escolhe e a criança, alguém escolhe por ela e ela tem que ir. E no profissional isso é muito, muito, muito comum. Você não se posiciona quando você pode, alguém vai tomar uma decisão por você. Você não faz uma escolha quando você pode trocar de emprego, de N situações, como a gente já viu, alguém vai escolher por você ou você vai ser escolhido. Né? Não, é simples, tão simples quanto. Ou você está fazendo uma renúncia, ou não dizer não em alguns momentos, você não diz não para algumas situações esse desequilíbrio e acaba dizendo não no que é mais importante, que às vezes é a sua família, para você mesmo. Né? É quase que eu não digo não para algo que vai me consumir muito, eu disse não para você. Sim. Então, Devani, e que lição você acha que nós podemos deixar para as pessoas para observar essas leis, independente de ser um presidente de uma multinacional ou o dono de um mercadinho num bairro simples, independente de ser um profissional liberal, um ambulante, porque essas leis, gente, elas servem para todos nós. Independente daquilo que nós fazemos enquanto profissão, essas leis, elas nos servem, entende? Então, é absolutamente importante que você saiba identificar, dentro do seu processo de trabalho, da sua entrega profissional, como essas leis estão operando aí na sua vida, né, Devani? E se é que a gente pode dar conselho, né, mas tem uma amiga minha que ela tem um exercício que ela passa que eu gosto muito, que chama Patrícia Naves, que ela fala, o exercício é se olhar no espelho todo dia de manhã e falar, eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu tenho pai e eu tenho mãe. É uma coisa que às vezes parece tão simples quanto, mas não é muito rica. E outro dos pontos olha na sua empresa, se alguma coisa te incomoda, te deixa daquele jeito, ou você se sente prejudicado, você se sente não reconhecido, começa, para um pouquinho fora desse ambiente e olha o que isso te traz. Que pessoa vem
a primeira imagem, ou que situação isso te traz. Não Sim. necessariamente é pai e mãe, mas por que que aquela pessoa... Eu brinco muito. Teve uma pessoa certa vez que me deixou muito, muito, muito irritado. Olha como eu falei, me deixou muito irritado. Mas eu fiquei muito nervoso naquele dia. E aí eu parei, assim, depois de um tempo, que a situação foi muito, e eu comigo, que poder é este que eu deleguei para esta pessoa agir sobre mim? Que não é ela que me deixou irritado. Fui eu que fiquei irritado com o que ela fez. Eu não sei Dei o direito, né? Dei esse poder enorme. Eu não sei qual é o sistema dela, qual é a história de vida dela. Uhum. Então, eu deixei que ela agisse sobre mim. Sim. Opa, peraí. Quando eu mudo o meu jeito de perceber, eu voltei a me relacionar com essa pessoa por questões profissionais, mas de uma forma muito diferente. Até a forma de falar fica mais assertiva, porque você já sabe que a pessoa vai ter uma determinada resistência a um ponto, você já vai falar de outro jeito. Uhum. E não vai se permitir mais sair disso. Se é uma situação de, eu acho que eu trabalho demais, eu ganho menos. Em que momento você não disse não para alguma coisa e se permitiu que fosse aumentando, fazer algo além do contratado? Porque se o que você está fazendo foi o contratado, você teve o poder de negociação quando você foi. E você aceitou. Sim. Então, se é essa situação, por que eu estou pensando isso? A minha profissão hoje que eu tenho, por que eu tenho ela? Quando eu estou nela exercendo a minha profissão, o que me vem mais além do financeiro? Qual é a minha realização? Se eu sou um médico, eu estou salvando uma vida. Se eu sou um engenheiro, eu estou fazendo uma obra que vai ficar sustentável por muito tempo, eu vou dar segurança para alguém. Se eu sou a pessoa que está varrendo a rua, meu trabalho é deixar aquele ambiente mais tranquilo e mais límpido, mais confortável para os outros. Que toda profissão ela é muito bonita, digna, e todas... Eu já vi pessoas... tem uma senhora que faz café numa empresa que eu conheci, que a energia dela é fantástica, dá prazer de conversar com aquela pessoa. E não é pelo valor que ela ganha, com certeza, é o amor que ela tem em estar podendo servir aquele lugar, podendo servir um café para alguém, que é o maior carinho, uma boa vontade. Às vezes você não toma café nem porque quer, só para poder estar perto da pessoa. Sim. Então a dica e tem essa, uma questão Patrícia, sejam felizes. Tem uma questão importante, Deva, que você falou aí, da insatisfação das pessoas no trabalho, porque a gente não pode trocar de pai e mãe, mas a gente pode trocar de chefe. Sim. Né? Então, que aliás é uma das grandes diferenciações das leis dentro da dinâmica empresarial. E muitas vezes nós vamos para dentro de um negócio e vamos ficando indignados e chateados e não sei o que com o nosso chefe, com a liderança, com as decisões do negócio, mas a gente não precisa estar ali. É diferente do seu sistema familiar. Até no seu sistema familiar, você não necessariamente precisa conviver se for dolorido, né? Se te causa dor essa convivência, você não precisa estar ali. Você precisa honrar, respeitar, dar um lugar. Mas você não precisa dessa convivência. Agora, dentro da empresa, isso opera de uma forma ainda mais potente. Quantas vezes as pessoas ficam chateadas conosco, já aconteceu tanto comigo quanto com você, que a pessoa vem queixar da empresa, você fala, então o que você está fazendo aí, gente? Sai, pede demissão, não é? E quando você está em um lugar com o qual você não concorda, com o comportamento, com as decisões da empresa, com a postura do negócio, se choca com as suas crenças e com seus valores e costumes, tudo isso quando acontece, você pode simplesmente sair dali. Sim. Porque você não vai mudar o negócio que é do outro. Não é? Você não vai mudar. E um complemento nisso, Patrícia, muitas pessoas têm dificuldade nessa hora de falar, eu não concordo com nada do que tem aqui, os valores, mas eu não posso sair daqui. Uhum. E aí eu não posso sair daqui, lógico, sempre tem um componente financeiro, mas às vezes o componente financeiro ele é a máscara, ele é o véu. Não é essa
o real motivo da pessoa sair, porque essa pessoa normalmente ela vai conseguir outro emprego, talvez para ganhar até mais. Só que fala muito com a história das pessoas, né? Então, se é esse o motivo, por que eu não posso? O que me trava de sair, de tomada de decisão? E normalmente é um julgamento. Sim. Se eu sair daqui, eu vou ser julgado. O que vão falar de mim? O que tal pessoa vai pensar sobre mim? O que meu amigo, a minha esposa, meu marido, minha mãe, O que meu as pai... pessoas vão O falar que se eles eu vão sair falar daqui? se eu sair daqui? Esse é o grande ponto. E quando eu entro nesse lugar de o que vão falar, que julgamento é esse? Sim. Para quem eu preciso de verdade? Aí volta o bom amor, né? Bom amor diga, vai. A vida é sua. O que o outro pensa é o que o outro pensa. Sim. Ah, que bom, Daniela. Daniela colocou aí ótima live, muitas reflexões importantes para mim. Já tenho várias tarefas para a semana. Excelente, Daniela. Boa sorte, Daniela. A gente faz essas reflexões com frequência, como o Devanir falou, esses olhares, né, esse reorganizar a rota, ele tem que ser feito com muita constância. Né? Não é à toa que existe a síndrome do domingo à noite. Né? Se você chega no domingo, você já começa a sofrer na hora do almoço, seu humor muda, né? No meio da tarde, de noite, você já está tendo ataque de ansiedade, você precisa observar o que está acontecendo no seu trabalho, ainda que você seja patrão de si mesmo. Porque também tem isso. Às vezes a nossa dor é justamente nesse lugar, né? Por que eu me coloquei nesse lugar e como eu saio daqui do lugar de patrão de mim mesmo? Porque às vezes é isso. Às vezes é pesado. Às vezes é pesado, exatamente. Deva, nós já passamos da nossa hora, 15 Como minutos. sempre, né? Não mudamos nesse ponto, né? Então, para encerrar, Esse Patrícia, ponto é um ponto. Essa rotinha a gente tenta reajustar sempre, mas... a gente Então, gosta. queridos, ó, alguns recados aqui que são importantes para a gente poder finalizar. Nós temos o nosso curso de consultoria sistêmica, onde nós ensinamos você a atuar dentro de negócios. Não só negócios, como nós falamos, ajudando a posicionar a carreira, a colocar as pessoas naquilo que realmente a alma delas pede para que seja movimentado, não só então individualmente, como dentro de negócios, né? Olhando para essas dinâmicas dentro das propostas daquela empresa, daquele propósito daquele negócio, tudo isso você aprende no nosso curso, que é cheio de teoria e prática. Os alunos trabalham não só a própria questão dentro do trabalho, como também podem trazer questões dos seus clientes. O nosso curso começa em março, você já pode se inscrever. É um curso absolutamente interativo. E na segunda-feira eu vou fazer um aulão sobre saúde sistêmica e posicionamento de mercado para terapeutas. O link está na bio do nosso Instagram, chama Comunidade 1. Então você tem que estar dentro da comunidade para receber o link. Vai ser segunda-feira às 8 da noite. E sábado que vem, eu e Devanir estamos aqui, lindos e maravilhosos. Às 11 da manhã. Às 11 da manhã, para trazer mais conteúdo para vocês. Sábado que vem eu esqueci faço alguma maquiagem coisa? também. Não, perfeito, tudo. Só das cartas sistêmicas que você não falou. Ah, é verdade. Das nossas cartas, né, gente? Porque nós tiramos até o link, porque a gente está divulgando os projetos aí, o Profissão Terapeuta, Saúde Sistêmica e as nossas comunidades e cursos. Então, nós tivemos que tirar da fixação lá no perfil, mas as nossas cartas terapêuticas seguem à venda. Você pode comprar conosco, é só clicar aí no link da bio em informações e agendamentos. E também o nosso curso de cartas, que acabou de começar, teve uma aula e ainda dá tempo de você vir fazer parte. Então é só falar conosco no direct, mandar uma mensagem que você vai ser muito bem atendido, tenho certeza. Obrigado a todos, obrigado um beijo a todos Paula vocês. Que está ali falando, a Maria Angélica, mãe da Patrícia. Nossa torcida organizada. Nossa firme, torcida né? organizada aí.
Beijo, Pati. Um Beijo beijo, todo mundo. amores. Com Deus, gente. Tchau, obrigada.